Imagine um artesão cujas mãos conhecem cada movimento, cada ferramenta, mas que se encontra diante de um bloco de mármore perfeitamente liso, sem veios, sem história para contar. Assim é a vida do poeta quando a inspiração se esvai. Não se trata apenas de uma falta de ideias, é um deserto interno onde antes havia um ecossistema vibrante de imagens e emoções. O mundo continua a girar, cheio de cores e sons, mas para esse poeta, tudo parece visto através de um vidro fosco, distante e sem significado. A linguagem, sua ferramenta mais íntima, torna-se pesada e opaca, como uma chave que não gira na fechadura. Para entender a profundidade desse vazio, é preciso recuar no tempo e perceber o poeta não como uma figura romântica e distante, mas como um ser cuja sensibilidade foi, por muito tempo, sua maior dádiva e sua principal ferramenta de navegação no mundo. A poesia não era um hobby ou um passatempo, era um modo de ver, um órgão sensorial adicional que permitia traduzir o caos da existência em ritmo e metáfora. Era essa lente que transformava a chuva em metáfora da tristeza, o vento em sussurro de mudança e o amor em uma constelação de versos. A inspiração era a corrente que alimentava esse rio, tornando-o caudaloso e vivo. Sem ela, o leito seca e o que resta é apenas a memória da água. A rotina diária, então, se transforma em um ritual de ausência. O poeta acorda e, quase por um reflexo condicionado, se dirige à sua escrivaninha. A xícara de café, outrora um companheiro de criação, agora é apenas uma bebida amarga. Ele abre o caderno em branco e a brancura da página não é um convite, mas uma acusação. As horas passam não em um fluxo criativo, mas em um estado de espera tensa. Os dedos repousam sobre o teclado ou seguram a caneta, imóveis, como se aguardassem um sinal que nunca vem. Os passeios que costumavam ser fontes de descoberta tornam-se meros exercícios físicos. O poeta observa as pessoas, as paisagens, os edifícios, mas é como se estivesse assistindo a um filme mudo do qual ele perdeu o roteiro. A noite chega e o dia é contabilizado não por versos escritos, mas pelo peso silencioso do tempo desperdiçado. Sobre esse vazio interno pesam as expectativas externas. Amigos e conhecidos, com a melhor das intenções, perguntam: "E aí, está escrevendo algo novo?" A pergunta simples soa como um lembrete público da sua falência criativa. Há a pressão silenciosa das próprias obras passadas, que olham das prateleiras como filhos bem-sucedidos, questionando o que aconteceu com o seu progenitor. E em muitos casos existe a pressão material, a necessidade de que a palavra transforme-se em sustento, tornando a seca criativa não apenas uma angústia espiritual, mas uma ameaça concreta à sobrevivência. O poeta se sente um impostor, vestindo a identidade de alguém que já não existe mais, temendo o momento em que o mundo perceberá que o rei está nu. O lado mais cruel, porém, é aquele que permanece invisível para todos. É a solidão específica de quem carrega um universo dentro de si que se recusa a se comunicar. É a sensação de que uma parte fundamental do seu ser, a sua voz autêntica, foi sequestrada. A mente, outrora um jardim exuberante, torna-se um lugar de eco, onde apenas se repetem críticas e dúvidas. A incapacidade de criar não é preguiça, é uma paralisia da alma. O poeta se sente divorciado de si mesmo, um estranho na própria pele, assistindo a sua própria vida de fora, sem conseguir intervir ou traduzir a experiência. A beleza do mundo não desaparece, ela simplesmente para de ressoar, tornando-se um espetáculo ao qual ele perdeu o ingresso. Essa estagnação prolongada inevitavelmente leva a uma queda. A frustração inicial dá lugar a uma apatia profunda, um cinismo em relação à própria arte que um dia foi sua razão de viver. O ato de escrever, antes um refúgio, torna-se uma fonte de ansiedade a ponto de ser evitado. A autoestima, intimamente ligada ao ato criativo, se esvai. Relacionamentos podem ficar tensos, pois como explicar que a sua tristeza não tem uma causa exterior clara, mas é a falta de algo que ninguém mais pode ver. O poeta pode se afundar em rituais vazios, distrações fúteis, na tentativa desesperada de preencher o vazio com qualquer coisa que faça barulho e ocupe o silêncio ensurdecedor da página em branco. Mas é justamente no fundo desse poço que uma reflexão mais sutil pode emergir lentamente. A ausência forçada da inspiração começa a levantar perguntas fundamentais. E se a poesia não for apenas sobre os momentos de iluminação, mas também sobre a coragem de enfrentar o deserto? E se esse silêncio não for uma falha, mas um solo que precisa ser revolvido e deixado em pousio para que algo novo e mais verdadeiro possa brotar? O poeta, sem inspiração, é forçado a confrontar a sua relação com a arte de maneira mais crua. Ele percebe que talvez a verdadeira matéria-prima não seja a musa fugidia, mas a persistência. A habilidade de sentar na escuridão e simplesmente esperar,
não como um derrotado, mas como um agricultor que confia no ciclo das estações. A horrível experiência de viver sem inspiração pode, paradoxalmente, ensinar a lição mais valiosa: que a voz do poeta não é um dom que vem e vai, mas uma raiz que permanece mesmo quando os galhos parecem secos. E que, às vezes, o verso mais honesto não é aquele que canta, mas aquele que tem a coragem de registrar o silêncio.